Bom, para explicar o que aconteceu então na hora da fusão, né? Então, o que acontece com... Bom, para exemplificar então a dissolução, tá? Em água da substância iônica e covalente. Então, eu tenho aqui uma tigela, né? E eu vou colocar moléculas de água para simbolizar então a água, tá? A molécula de água, né, o H2O, ela tem um lado positivo que é o H, né, os lados positivos são H, e o oxigênio ele gera uma carga negativa, tá? Porque os elétrons ficam mais concentrados nessa região aqui. Então, por isso que ela tem esse formato angular, né, um V, ó, tá? Em formato angular, essa distância aqui, então, porque elas tentam se afastar o máximo possível, os hidrogênios, tá? Só que como todos os elétrons correm para esse centro aqui, eles puxam a molécula para cima, ok? Então, esse negativo do oxigênio vai ficar mais próximo do positivo e assim por diante, tá? Isso aqui a gente percebe, isso também a gente consegue explicar a tensão superficial da molécula, certo? Que é aquela peliculazinha, assim, né, invisível, que é o inseto consegue andar sobre a água, ou uma agulha, ou orégano, certo? Depois eu posso postar um vídeo mostrando do orégano ali. Essa tensão superficial pode ser quebrada com um detergente. Por quê? Porque o detergente vai ter tanto uma parte polar, como a água, né? O que é parte polar? Tem o polo positivo e tem o polo negativo. Tem moléculas que são apolares, como essa aqui, ó, que é o caso da glicose, tá? Então, ela não tem um lado que fique mais positivo, outro menos positivo, ou seja, mais negativo, tá? Ela não tem isso, então não criou polos, certo? Então, o detergente ele tem uma parte das duas, polar e apolar, o que faz com que ele arraste, grude na molécula da água e ao mesmo tempo grude na molécula de gordura, tá? Por isso que daí a gente quebra a tensão superficial. Mas isso eu posto junto um vídeo depois, tá? Para simbolizar aqui a dissolução, então, do sal. Então, como eu falei, eu fiz aqui vários NaCls, tá? Então, vamos representar o vermelho como sendo o Na e o amarelo como sendo o Cl. Então, estão ligados aqui, né? O Na ele é um cátion positivo e o Cl é um ânion negativo, né? Isso a gente vai ver depois, daí, quando falar bem sobre as ligações iônicas. O que acontece? Quando eu jogo isso na água, eles se dissociam, né? Na verdade, eles ionizam, porque é uma ligação iônica. Então, eles se separam. O Na, que é positivo, ele vai ficar mais próximo da região negativa, que é o oxigênio, da água, enquanto o Cl vai ficar mais próximo do lado positivo, pois os opostos se atraem, certo? Então, assim, conforme eu for pondo sal, eles vão se rearranjando para dar conta de dissolver esse sal, ó. A molécula d'água vai se mexendo aqui para dar conta de dissolver esse sal. Quanto mais eu colocar, mais eu vou ter esse efeito, certo? Elas vão se ajustando, vamos dizer assim, para dissolver esse sal, certo? Chega um momento que eu coloco mais sal do que eu tenho de água. O que vai acontecer? Por mais que a molécula de água comece a dançar aqui para se reajustar, ela não consegue pegar essas outras moléculas de água, esses outros íons aqui de sal que vai estar na água. O que acontece? Eles voltam a se ligar. Filmar com uma mão e fazer com a outra. Ó, eles voltam a se ligar. E esse sal fica lá no fundo do meu recipiente, que a gente chama de corpo de fundo. Tá? O mesmo acontece quando você vai dissolver açúcar na água, né? Ou num café, por exemplo. Você vai lavar a xícara, lá tá aquele açúcar no fundo. É aquele excesso que a água, ou no caso o café, não deu conta de solubilizar, ok? Então, ligação iônica, essa é a ideia. Então, ela faz ionização, que é esse processo de separação dos íons, em íons positivos e íons negativos, tá? Beleza? Muito bem, eu tenho minha água de novo, e então eu montei aqui a molécula da glicose, tá? Então, eu não peguei o açúcar comum, como eu estava fazendo, né, na fusão ali, na bateria, na condução elétrica, porque ela tem uma cadeia bem maior, e eu não teria joguinho suficiente, né, pecinhas suficientes para montar. Então, eu peguei aqui a glicose, que é um tipo de açúcar também, né? Ela tem 12 carbonos, que está representado por essas bolinhas pretas, oxigênio, que são os azuis, e o branco é os hidrogênios, tá? Então, tem uma dupla O aqui, ó, ligação dupla,
tá? Então, o que acontece? Quando você põe o açúcar na água, ele não vai se separar. Ela vai ficar assim, ela apenas vai se misturar na água, vai se dissolver, tá? Então, eu não estou fazendo processo de ionização. Por isso, a condução da corrente elétrica não acontece aqui. Eu vou explicar melhor no quadro.